Nesse exato momento, alguém tem o poder de estragar o seu dia com apenas uma frase, não é? Mas e se eu te disser que esse poder só existe por causa de uma falha de percepção no seu sistema nervoso? Sabe aquela sensação de quando alguém te tira do sério e parece que o dia acabou? A neurociência explica que esse sentimento é químico e, na verdade, ele dura apenas 90 segundos. E se você continua sentindo raiva depois disso, porque você está escolhendo alimentar esse fogo, está reprisando a história e ensaiando a resposta que você poderia dar. A raiva, ela é uma escolha biológica. Quando você se irrita, substâncias de estresse vão inundar o seu sistema, mas essas substâncias levam exatamente 1 minuto e meio para serem eliminadas. Só que o problema é que a gente mantém aquela raiva viva como se fosse um alarme de fumaça. E ela dispara porque você queimou o pão. Só que ao invés de abrir a janela para deixar o ar circular, você decide fazer de novo esse mesmo pão queimado 10 vezes. Vamos aprender a como não fazer mais isso? A gente costuma dizer, nossa, mas aquela pessoa sabe como apertar meus botões. Mas a verdade é que você não é um controle remoto. Ninguém aperta botões que você não entregou para ninguém. Esses botões, na verdade, eles são feridas ou traumas do seu passado. E quando alguém te irrita, ela está apenas te mostrando aonde você precisa de cura. Então, se um colega faz um comentário que você explode, a primeira coisa que você deve fazer é perguntar: o que que isso revela sobre mim? E no momento que você entende isso, você deixa de ser esse controle remoto que pode ser controlado para ser o operador do seu próprio cérebro. E algo que vai explodir a sua cabeça é entender que a raiva, ela é como se fosse um sentimento de segurança particular. Ela sempre aparece para proteger sentimentos como mágoa ou medo. Então, entre o que a pessoa te faz e a sua resposta, você tem um micro espaço de escolha, que é aqueles 90 segundos. E se você aprender a pausar nesse espaço e se perguntar que resposta que eu posso dar, que eu vou me orgulhar amanhã, você acaba retomando o poder para si. E aí você vai ver a diferença entre ser uma bolinha de pinball que está batendo entre as circunstâncias e de ser a pessoa que joga e que controla o jogo. Você pode olhar por isso de vários ângulos. Por exemplo, se você tem um chefe chato no trabalho que está te enchendo o saco, você pode ver aquela oportunidade de irritação como um jeito de exercitar sua paciência e não tornar aquilo sobre o outro. Só que o principal ponto que eu quero que você leve para sua vida depois desse vídeo é que nada do que alguém faz ou diz tem a ver com você. Tudo que uma pessoa diz ou faz é apenas o resultado de crenças dela, dos traumas dela e do conteúdo que ela consome e como ela externa aquilo. O que acontece é que cada um de nós vive em mundos completamente diferentes, mesmo a gente estando no mesmo ambiente. Ninguém nunca vai saber como é ser você. Então ninguém tem o direito de definir o que você é. O seu valor não é algo que você coloca na mão dos outros para eles avaliarem. Essa decisão, ela é única, exclusivamente sua. Porque você não pode colocar o seu valor na mão de pessoas que têm histórias que não são as suas, crenças que não são as suas e objetivos que não são os seus. Pensa comigo, quando seus pais gritavam com você porque você derramou um copo de água ou quebrou algo, aquilo não era sobre a sua falha. Na verdade, aquilo poderia ser sobre a sobrecarga deles, sobre como eles foram tratados na infância, sobre algum dia difícil que eles tiveram, e eles estavam apenas projetando em você as frustrações internas deles. E é claro que em situações como essas, você deve impor limite, pontuar que não aceita ser tratado assim. Só que também você não deve levar as palavras que as pessoas dizem como burro ou quem fez tudo errado para você. Porque aquela pessoa que te chamou de feio ou de incapaz, ela não estava falando de você. Ela estava falando do espelho que você colocou na frente dela sem nem saber. A virada de chave aqui é o autoconhecimento. E isso é uma virada de chave imensa. Porque ao invés de trazer a projeção do outro para mim, posso começar a observar o que eu projeto no outro. Ou seja, quando alguém te incomoda profundamente, o que isso diz sobre você? Qual ferida essa pessoa tocou sua? E fazer isso é basicamente parar de carregar o lixo emocional dos outros e conseguir
finalmente andar para frente, olhando para suas questões, para se conhecer de verdade. E isso te ajuda também a se distanciar de nomes e rótulos que te deram. Então, se alguém te chamou de incompetente no trabalho, significa que ele viu em você a própria incompetência dele, não que você é o incompetente da história. Se alguém te chamou de gorda, de feia, de não sei, isso significa que aquela pessoa, ela tá espelhando, ela tá externando as próprias emoções em cima de você. Isso não é sobre o que você acha de você. E se aquilo te doeu e te pegou, talvez também seja a hora de olhar e entender por que que aquilo te pegou. Desse modo, você não vai colocar na mão dos outros a responsabilidade de te avaliar, porque essa decisão é sua. Então, pensa em quem você vai se tornar quando as pessoas difíceis não tiverem mais nenhum poder sobre a sua paz. Essa pessoa que você vai se tornar está esperando por você. E agora que você entende a neurociência por trás dos 90 segundos e o poder do seu eu observador, o seu desafio é praticar isso na próxima vez que alguém te cutucar. Então você vai sentir a raiva, porque ela vai vir, mas vai se colocar como um observador externo daquilo. Por que que isso te tocou? E não levar isso para sua identidade, porque isso não diz sobre você, isso diz sobre o que o outro espelhou em você. E se você quer se aprofundar nas suas crenças e como elas moldam sua realidade, é só se inscrever nesse canal, porque aqui a gente vai ver como o cérebro toca a vida.